Bem-vindo, Organizer, ao podcast Ser Organizer, que te ensina sem filtros como estruturares o teu negócio de organização em Portugal. Chegamos finalmente ao episódio 10 e este era um dos meus grandes objetivos, 10 episódios pelo menos a falar sobre organização, a falar para profissionais de organização, a falar sem filtros para quem quer começar a trabalhar com organização profissional aqui em Portugal. E nada melhor do que utilizar aqui este episódio 10 para responder a algumas das questões mais frequentes sobre organização profissional, sobre ser personal organizer, e eu trouxe aqui algumas daquelas que eu mais recebo, que mais me fazem e que tenho a certeza que se tu estás aqui pela primeira vez, se caíste aqui de paraquedas, que também te vai ajudar muito aqui a compreender o que é ser personal organizer em Portugal. Como vocês já sabem, tenho aqui o computador e hoje trouxe aqui algumas destas questões e vou-vos dizer que algumas delas, elas são super comuns e quer vocês já trabalhem com a organização, estejam agora a começar ou ainda queiram entender se isto é uma profissão que vocês deveriam de experimentar, claro que tenho a certeza que estas questões vos vão ajudar muito. A primeira delas é: preciso de ter uma casa organizada, uma casa perfeita, uma casa instagramável para ser personal organizer. E isto é uma das maiores ilusões da área, de pensar que nós temos que conseguir comprovar aos outros que nós somos organizadas na nossa própria casa, somos super, temos casas super instagramáveis para ser personal organizer. Isso é um grande mito, um grande erro, porque aquilo que vocês precisam de provar ou precisam de mostrar ao vosso cliente é efetivamente o quanto vocês conseguem ajudá-lo através da organização. Isso nada tem a ver se vocês têm ou não uma casa prática, funcional, instagramável, e claro que podem sem dúvida criar conteúdo e explicar as vossas técnicas, as vossas estratégias sem terem necessariamente que mostrar a vossa casa. Uma das sugestões que eu já dei é vocês utilizarem principalmente os laboratórios quando vocês estão a começar, para conseguir criar ali algum conteúdo e terem algum material para o vosso próprio portfólio. Por isso, claro que não. E além do mais, nós hoje estamos numa era de partilha em que as pessoas querem coisas mais raw, ou seja, mais reais, mais sem filtros, e então é super importante aqui vocês conseguirem partilhar parte disso também, parte da vossa rotina. Se vocês são mães, se vocês têm uma rotina atarefada, o que é que vocês fazem para descomplicar a vossa vida? Isso é uma das coisas que faz muito mais diferença do que ter uma casa tipo Pinterest ou ter uma casa toda XPTO. Eu sei que nós hoje temos várias pessoas que abrem perfis no Instagram e que mostram muito isso, mas a realidade é que isso de nada importa se vocês não conseguirem falar sobre a organização, se não conseguirem demonstrar o quão prática uma casa consegue ser quando é uma casa organizada. E quando vocês depois começam a ter não só clientes de laboratório, como também os vossos primeiros clientes, vocês conseguem utilizar isso para mostrar a restantes clientes. Então, não é necessário ter aqui uma casa super prática, super organizada, super instagramável para poder vender a organização. De todo, vocês podem utilizar o vosso portfólio de outros clientes, podem até mesmo mostrar zonas que não são tão instagramáveis na vossa casa, quer seja uma cômoda, quer seja uma organização de um determinado roupeiro, etc. E isso já faz muita diferença. Aquilo que interessa é a forma como vocês falam da organização. A segunda questão é: preciso de ter uma certificação específica para trabalhar como personal organizer no geral e em Portugal? E a resposta é que não. Hoje a única certificação comprovada que é aceito no mercado internacional da organização é a certificação da NAPO, que é a Associação de Profissionais da Organização Americana. E eles têm uma certificação, que eu vou deixar aqui a informação ao lado e vou deixar também os links se vocês quiserem ler em baixo, que é uma certificação que vocês têm que fazer uma série de
têm que comprovar de várias formas, têm que fazer um determinado exame para terem essa certificação, que é a única forma de vocês serem certificadas, dizendo assim, como Personal Organizer. Sendo que hoje, em nenhum país do mundo, à exceção dessa certificação específica, é uma certificação que ela, se vocês forem fazer uma pesquisa, ela é muito útil para quem trabalha com organização nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outro local do mundo. A organização hoje, em qualquer local do mundo, ela não exige uma certificação específica de uma entidade específica. Aquilo que é exigido sim é que vocês, em qualquer país do mundo, tenham a vossa atividade devidamente regulamentada. Aqui em Portugal conta como vocês terem, por exemplo, a vossa atividade aberta no Portal das Finanças. Aquilo que eu costumo dizer às minhas alunas e que eu falo dentro do guia Ser PO em Portugal é exatamente isto, é que é super importante vocês fazerem pesquisa sobre vários cursos a nível nacional, a nível internacional, fazerem pesquisa de vários formadores para verem aquela pessoa com quem vocês mais se identificam, que tanto posso ser eu para algumas pessoas como posso não ser eu para outras pessoas e está tudo bem com isso. Então é precisamente entenderem isso, que vale muitíssimo mais o conteúdo de um determinado curso, uma determinada formação, quer seja cá em Portugal, quer seja fora, do que propriamente aquele certificado que vocês vão receber, independentemente da entidade que o emite. Por isso, terem muito essa noção, porque um cliente, ele nunca vos vai, provavelmente, pedir aqui um certificado. Aquilo que ele vai querer saber é como é que vocês o vão conseguir ajudar e vão conseguir acompanhar neste processo de organização. E a nível nacional é exatamente isto que eu digo, vocês têm é de ter as coisas regulamentadas e as coisas legalizadas e, nomeadamente, ter a vossa atividade aberta nas finanças, porque isso faz sim muita diferença quando vocês estão a vender qualquer tipo de serviços ou produtos. Terceira questão que eu recebo também bastante: quanto é que eu devo cobrar e como é que eu devo cobrar quando eu estou a começar? E esta pergunta, ela é daquelas que eu, provavelmente das únicas que eu vos vou dizer aqui, que não vai haver uma resposta certa, vai ser um depende, porque depende de vários pontos, depende de várias coisas mesmo. Depende não só da vossa experiência, depende daquilo que vocês estão, da quantidade de tempo que vocês estão dispostas a dar à organização quando vocês estão a começar, se vocês trabalham a 100% com a organização, se vocês têm um part-time, etc., vão ter aqui tempos diferentes para vocês conseguirem dedicar-se à organização. Vai depender do tipo de serviços que vocês prestam, vai depender da complexidade dos serviços que vocês prestam, vai depender do vosso posicionamento, de há quanto tempo é que vocês estão naquele determinado mercado, da autoridade que vocês já passaram, vai depender também daquilo que vocês incluem nos vossos serviços, etc. Então, eu costumo dizer isto às minhas alunas, que não tem tanto a ver com o valor hora, o valor do mercado que vocês cobram. É muitíssimo mais importante vocês entenderem, fazer aqui uma visão, uma análise, uma visão muito estratégica sobre o vosso determinado rendimento, quanto é que vocês precisam de ganhar para sustentar a vossa vida, o vosso estilo de vida, e depois conseguir alinhar um negócio que vá de encontro a isso. Isto é dos mais importantes. Não entrar aqui muito de, ok, o valor de mercado é X, então eu tenho que cobrar aquilo, ou vou cobrar abaixo daquilo para eu conseguir fechar mais clientes. Não. Dizer-vos que eu não sou de todo a favor de haver um valor de mercado para qualquer tipo de serviço doméstico, porque eu acredito que eles podem variar muito, a tua entrega pode variar muito dependendo daquilo que é o teu cliente, dependendo daquilo que é o teu serviço, dependendo daquilo que é o teu posicionamento, a tua entrega, etc. Então, acredito muito mais que faz muito mais sentido vocês estruturarem algo, perceberem aqui quanto é que vocês precisam para que o vosso negócio seja efetivamente lucrativo e sustentável, do que estar só ali a ficar dentro de uma determinada caixinha de valor de mercado. Quarta questão:
como é que eu consigo os meus primeiros clientes como Personal Organizer. E eu fiz um outro episódio do podcast onde eu falei mais em detalhe sobre este tema aqui e além do mais eu tenho uma gravação de uma imersão que eu vou deixar aqui em baixo também, onde eu falei em muitíssimo mais detalhe sobre este tema, com estratégias práticas, com um documento de apoio que tu podes utilizar para aplicar aí no teu negócio. Por isso, se queres saber mais, clica aqui em baixo que eu deixei aqui várias informações adicionais. Mas vou deixar só aqui alguns pontos que eu falei nesse episódio, falei nessa imersão, que fazem muita diferença. Redes sociais, aqui parcerias estratégicas, networking, a própria pesquisa do Google, pesquisa no YouTube, são apenas algumas delas e que fazem mesmo muita diferença. Aquilo que eu digo várias vezes é que não basta vocês ficarem à espera que os clientes caiam do céu, que os clientes venham ter convosco. Vocês têm que se colocar também na mente e na boca das outras pessoas. E muitas vezes existem muitas profissionais que desistem passado pouco tempo com esta ideia de eu tenho poucos clientes, eu não consegui atender ninguém e não estão a fazer nada, não estão a fazer esta prospecção ativa para conseguir efetivamente estar na boca destas pessoas, estar na mente destas pessoas. Por isso, é super importante que as pessoas consigam saber que tu existes, onde é que tu estás, o que é que tu fazes. E isto só acontece quando tu te colocas lá no mundo e te colocas em locais menos confortáveis. Isto é super importante e vai mesmo fazer com que o teu negócio mude muito. Quinta questão, o que é que eu faço se eu estiver muito nervosa, se eu não me sentir preparada? E esta é daquelas que eu recebo muito nas sessões estratégicas, nas consultorias online para profissionais da organização e uma das coisas que eu digo para que as pessoas se sintam mais preparadas e sintam com mais confiança é mesmo que quanto mais tu tiveres preparado, quanto mais tu tiveres planeado, quanto mais tu tiveres em termos de estrutura do teu negócio alinhado, mais confiança tu tens para conseguires responder a questões do cliente, para conseguires atrair mais clientes, para conseguires fazer uma proposta mais estruturada, mais alinhada. Por isso tem tudo a ver com o planeamento, tem tudo a ver com as estruturas que tu tens para trás, com os processos que tu tens para trás. E quanto mais tu tiveres essa preparação, melhor é para depois tu conseguires comunicar com o cliente. E é totalmente normal no início nós não termos esta confiança e conforme nós vamos crescendo e vamos atendendo mais clientes, cometendo mais erros, nós vamos efetivamente criando aqui esta bagagem e tendo muito mais confiança para atender outros clientes. Eu sou da opinião que tu não precisas de ter muitos anos no mercado para conseguires ganhar esta confiança, não precisas de atender milhares de clientes para ganhar esta confiança, precisas sim de cometer vários erros e ter de arranjar novas soluções para aqueles erros, para tu não os voltares a cometer e tentar sempre melhorar ao longo do tempo. Isso para mim foi o mais importante, foi ter às vezes ali, não ter ninguém que me dissesse como é que eu não devia de fazer, ou seja, eu tive que ir lá, cometer o erro, fazer grande asneira e saber que eu não queria fazer aquilo no próximo cliente, no próximo projeto, no próximo parceiro, etc. Então, isso para mim é das coisas mais importantes. Antes de nós avançarmos para a próxima questão, dizer-te que se tu estás a começar, se já tens um curso de Personal Organizer, se já fizeste alguma formação e ainda assim sentes-te perdida, estagnada, eu tenho a solução para ti. O guia Ser PO em Portugal reúne tudo aquilo que eu gostava que me tivessem dito quando eu comecei a atuar como profissional da organização aqui em Portugal. Ele está disponível por 27 € com o cupom que eu deixei aqui em baixo e eu tenho a certeza que ele vai fazer uma grande diferença na organização do teu negócio, na estruturação dos teus pilares de negócio e acima de tudo a dar-te muito mais confiança para tu conseguires desenvolver-te como Personal Organizer em Portugal. Questão número 6. Eu preciso de saber quem é o meu tipo de cliente, preciso de ter um nicho. E eu diria que não obrigatoriamente quando tu começas, mas quando tu tens mais clareza sobre isso, sobre quem é que tu queres atender, quem é que tu não queres atender, fica muito mais fácil tu conseguires saber quem é que queres ajudar, que serviços e ofertas é que tu consegues criar para essa pessoa e, acima de tudo, que problemas específicos é que tu resolves. Porque
No final do dia, todas nós dobramos exatamente as mesmas coisas, todos nós partilhamos exatamente as mesmas estratégias, mas todas nós o fazemos de uma maneira diferente. E é exatamente essa diferenciação que nós temos que encontrar. E muitas vezes essa diferenciação, ela chega através do tipo de cliente que nós atendemos, do nicho de mercado onde nós atuamos. Então, é importante sim nós sabermos para quem é que queremos falar, quem é que é o nosso tipo de cliente, mas acima de tudo, entender aqui que o que é que eu faço de diferente que as outras profissionais à volta não fazem. E isso, muitas vezes, quando tu te focas nessa diferenciação que tu tens, tu vais conseguir perceber muito mais facilmente o nicho onde tu deves atuar e o tipo de cliente para o qual tu deves falar. Uma das coisas que me ajudou muito a mim foi simplesmente começar a falar daquilo que para mim era natural. E para mim o natural era falar sobre organização acessível, organização prática, organização funcional e gestão doméstica. E isso permitiu-me nichar ali o tipo de pessoas que chegavam até mim. Questão número 7 e daquelas que mais chega às consultorias e às sessões estratégicas é: o Instagram ainda é uma boa plataforma para começar como personal organizer? Sim e não. Sim, porque é ainda daqueles locais onde muita gente utiliza para fazer ali quase ali uma pesquisa por desejo, ou seja, muitas pessoas acompanham o trabalho de vários profissionais da organização várias semanas ou meses antes de decidirem contratar. E isso acontece porque nós vamos gerando desejo ali, com as nossas fotos de antes e depois, com o nosso conteúdo, com feedbacks de clientes, vamos gerando desejo e as pessoas vão querer exatamente o mesmo que nós conseguimos fazer com outros clientes. Agora, o não vem com a forma como algumas pessoas o fazem. Muitas pessoas acreditam que é só publicar fotos do antes e depois, publicar ali um depoimento de vez em quando, publicar ali um vídeo a ensinar a fazer uma dobra, e por isso é que nós temos tantos perfis das mesmas de profissionais de organização a falar exatamente as mesmas coisas. Vocês têm que entender o que é que, como eu disse no ponto anterior, vos diferencia, o que é que vocês fazem de diferente, o que é que vocês dizem de diferente, que faz com que vocês consigam atrair mais pessoas para para o vosso grupo, para o vosso perfil, o que quer que seja. Porque hoje as pessoas começam a entender que não é só o produto que vocês vendem, o serviço que vocês vendem, é a pessoa que vocês são. E hoje eu tenho pessoas que contratam a Marta por ser a Marta, pela forma como a Marta fala, não só a Marta Personal Organizer. Então, entender aqui isto vai-vos ajudar a conseguir criar melhor conteúdo, gerar mais autoridade e, consequentemente, conseguirem converter mais seguidores em clientes. Questão número 8. Como é que eu lido com clientes difíceis, com clientes que eu nunca atendi? Atendendo, lidando com esses clientes e entender que os clientes difíceis, eles vão existir em qualquer profissão, principalmente porque nós atuamos com atendimento ao cliente, e eu costumo dizer muito isto, que quem tem muita experiência de atendimento ao cliente é muito mais fácil ser personal organizer do que quem não tem, porque é mesmo muito importante vocês conseguirem lidar com o cliente, lidar com emoções do cliente, lidar com ali todas as questões que vão surgir ao longo do processo, mas principalmente ter muita empatia pelas reações daquela pessoa e por aquilo que aquela pessoa está a passar, porque nós estamos a mexer em coisas que muitas vezes mais ninguém mexe. Então é mesmo muito importante aqui ter essa empatia e tentar nos posicionar do lado da outra pessoa. Agora, alguns pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, quando vocês já têm aqui estes processos, esta estrutura, etc., é muito mais fácil vocês conseguirem lidar com mais confiança com o vosso cliente. Conseguem ter uma comunicação muito mais clara e, acima de tudo, conseguem alinhar expectativas de uma forma muito mais estruturada do que se vocês não tiverem estes processos, não tiverem aqui já alguma base. Agora, entender que às vezes
um cliente estar a ser muito difícil, muito complicado e estar já ali a passar um nível em que vocês já não estão confortáveis para atender aquele cliente em particular, pode ser um bom indício, pode ser uma boa manobra ali da vossa intuição de que se calhar vocês não querem atender aquele tipo de cliente, aquele perfil de cliente. Ao longo da minha carreira como personal organizer, uma das coisas que eu fui entendendo foi exatamente isto, que quando estava a haver ali demasiado atrito, demasiada dificuldade em atender um determinado cliente, era porque aquela pessoa tinha determinados comportamentos ou estava a agir de uma determinada forma que eu sabia que eu não queria replicar, não queria que mais outros clientes fossem exatamente assim. Então, não quer dizer que vocês vão deixar de atender toda a gente, que é difícil, não. Vão existir clientes que são extraordinários, mas que vai ser preciso ali aprimorar um bocadinho aquela pessoa, mas entender que às vezes, mesmo nós fazendo tudo isto, às vezes há clientes que não estão alinhados connosco e que não são a pessoa ideal para nós, mas são a pessoa ideal para outra profissional. E isto é super importante, por isso é que eu digo que há clientes de organização para toda a gente, porque há clientes que se vão identificar mais com A, mais com B, mais com C, etc. Mas entender aqui que não vão haver só clientes pacíficos, vocês conseguem sim ter uma grande maioria de clientes alinhados convosco, pacíficos, etc. Quando vocês têm uma boa estrutura, têm uma boa comunicação, têm o vosso negócio alinhado para atrair aquele tipo de clientes, mas entenda que às vezes vai aparecer ali um ou outro que não está todo alinhado convosco e vocês têm que ter esta confiança, uma atitude um bocadinho mais proativa para conseguir redirecionar essa pessoa, quer seja para outro profissional, quer seja para outro profissional de outra área, antes de vocês entrarem para fazer a organização. Às vezes pode ser um psicólogo, às vezes pode ser uma pessoa para fazer uma limpeza mais exaustiva, etc., do que só estarem ali estressadas a lidar com aquela pessoa, porque às vezes a vossa intuição já vos está a dizer tudo. Penúltima questão, e daquelas que me fez mesmo, ao longo da minha carreira, criar várias coisas só para personal organizers, que é, dá mesmo para viver da profissão de personal organizer, dá mesmo para viver a 100% da organização. E esta é daquelas sim, mas não basta vocês gostarem da organização, sim, mas não basta vocês terem um certificado, sim, mas não basta vocês saberem fazer muito bem a parte técnica, porque no final do dia aquilo que importa é como é que vocês vendem, aquilo que vocês vendem, como é que vocês comunicam, como é que vocês se posicionam, o marketing que vocês fazem, a gestão financeira que vocês fazem, etc. Então, existem muitas coisas por trás da gestão de negócio e quando nós nos focamos só na parte técnica, nós estamos efetivamente a prejudicar-nos enquanto donos do nosso negócio. Por isso é que eu digo que é muito importante nós sermos muito empreendedoras, mas ao mesmo tempo termos ali uma capacidade de gestão muito, muito grande. E se vocês não têm essa capacidade ainda, mas querem tê-la, vocês só têm que procurar mentores, profissionais, etc., que vos consigam dar ferramentas para vocês conseguirem melhorar essa parte da gestão. Mas sem dúvida que é totalmente possível, e eu gostava, por isso é que também tenho estas plataformas para falar convosco sobre isto, só que aquilo que eu gostava é que menos cursos, ou melhor, que mais cursos e mais formações e mais profissionais mostrassem o lado real da organização e o lado real de ter um negócio de organização, e menos cursos, menos profissionais focassem em romantizar o que é a organização profissional. E a última questão foi uma questão que eu já recebi com alguma frequência e que queria mesmo deixá-la aqui para finalizar este vídeo, porque tenho a certeza que este vídeo ou este episódio, porque podem estar a ver aqui só no áudio, ou ouvir só, e gostava muito de a trazer para aqui, que é: qual é que foi o maior erro que tu já cometeste, que se hoje pudesses partilhar com alguém que não cometerias? E eu diria que eu gostava de ter focado mais na parte de gestão
de negócio mais cedo, porque quando nós focamos na parte de gestão de negócio mais cedo, quer seja na parte de marketing, quer seja vendas, quer seja atendimento ao cliente, quer seja a própria gestão financeira, tudo o resto vem muito da acréscimo, ou seja, tudo o resto que corre bem vem da acréscimo, porque tinha cometido muito menos erros em termos de, quer seja a parte de marketing, quer seja a parte de vendas, quer seja a parte de atendimento ao cliente, quer seja a parte de gestão financeira, tinha cometido muito menos erros que depois me tinham deixado muito menos ansiosa, muito menos estressada e que me tinham dado muito melhores resultados num espaço de tempo muito mais curto. Por isso, eu diria investir em mentores específicos mais cedo no meu negócio, não só em cursos de especialização, de organização, etc., mas principalmente em mentores destas várias áreas, principalmente da parte de gestão e que nada tem a ver com a organização, que podiam ter deixado muito mais confiante depois com tudo o resto. Isso para mim seria aqui o maior erro que eu, se pudesse voltar atrás, tinha feito de maneira diferente, porque sei que teria encurtado o meu processo. Espero que tenhas gostado deste episódio Organizer. Dizer-te que é normal tu não saberes tudo, é normal cometeres erros, é normal tu ter chegado até ao final deste episódio e pensado: oh meu Deus, há tanta coisa que eu estou a fazer que não devia de estar a fazer, e está tudo bem com isso, mas entender que a realidade é que nós só crescemos com os erros que nós cometemos e com as coisas que nós não voltamos a fazer e que vamos aprimorando. Por isso, dizer-te que é totalmente normal e só cresce quem comete erros e quem tenta novamente e quem volta a fazer e quem faz de uma maneira diferente. Por isso, dizer-te isso e dizer-te que se tu estás a começar agora, queres assim um boost extra, o Guia Prático Ser PO em Portugal vai dar todas essas estratégias que tu precisas. Um grande beijinho e até ao próximo episódio, Organizer!